À luz das leituras e da festa de hoje, olhando para a Sagrada Família, representada de modo tão lindo nessa imagem, José que protege Maria, José e Maria que protegem o menino Jesus. À luz dessa festa, à luz das palavras que acabamos de ouvir, e daquilo que Sua Santidade o Papa dizia hoje, ao meio-dia, no Ângelus, em Roma, e retomava com a igreja do mundo inteiro o tema dessa festa, nós somos convidados a proclamar como grande inspiração para que possamos viver 2002, semeando a paz, de que a família é sagrada. Na festa da Sagrada Família, você é chamado a proclamar com a palavra de Deus, com o Santo Padre o Papa, a família é sagrada. E se a família é sagrada, ela não pode ser atirada aos porcos. Não deem coisas sagradas aos porcos. A família precisa ser defendida, e essa é a primeira grande mensagem do Evangelho para nós. E o Papa dizia hoje à tarde, no início, ao meio-dia em Roma, a família é a autêntica escola do Evangelho. Essa família que é sagrada precisa ser, portanto, a autêntica escola do Evangelho. Ou seja, o lugar onde a gente aprende o Evangelho autêntico, o verdadeiro. Para isso, dizia logo em seguida o Papa, retomando a Gaudium et Spes, é preciso que a família se transforme, ou melhor, retomando a Familiaris Consórcio, um documento que ele escreveu sobre a família. É preciso que a família retome a sua vocação de ser uma íntima comunhão, uma íntima comunidade de vida e de amor. Se a família é sagrada e precisa ser uma autêntica escola do Evangelho, ela precisa retomar essa missão de ser uma íntima. E aí cada um desses 4 termos tem um peso fabuloso. Íntima comunidade de vida e de amor. Se você quer que a sua família seja sagrada, ou melhor, se você quer viver essa verdade de que a família é sagrada, e é Deus que nos diz nesse Evangelho que a família é sagrada, por isso o anjo de Deus aparece para José, porque a família é sagrada, e não só porque é a sagrada família. Ao colocar esse texto para nós nessa festa, a igreja está nos mostrando essa realidade, de que Deus entra em defesa da família, porque a família em si é sagrada, e não só porque é a sagrada família. Para dizer a cada um de nós, e é isso que o Padre Jonas rezava com a igreja, que ao celebrar essa festa, olhando para a Sagrada Família, imitando a Sagrada Família, nós possamos viver a alegria plena. Vocês em todas as missas prestem sempre muita atenção na oração da coleta. A oração da coleta é quando o padre fala o primeiro oremos da missa, logo depois do ato penitencial ou depois do cântico do glória. Quando ele coleta, ele recolhe todas as intenções da comunidade. Ali normalmente a igreja nos dá em 2 frases, em uma frase, qual é o motivo pelo qual a igreja do mundo inteiro está rezando junto, essa unidade, essa comunhão. A igreja do mundo inteiro hoje está rezando, já rezou ou ainda vai rezar conforme o fuso horário, pedindo que, imitando a Sagrada Família, nós possamos chegar a essa alegria de que nos fala o Salmo, de que nos fala a primeira leitura, de que nos fala São Paulo aos Colossenses. Deus intervém para defender a família, porque a família é sagrada. A primeira intervenção no Evangelho é de Deus.
É Deus que chega, é Deus que intervém. E hoje também, através da igreja, através do evangelho, Deus intervém em cada uma das nossas famílias e diz: a família é sagrada, a sua família precisa ser uma autêntica escola de evangelho. A sua família, para isso, precisa tornar-se uma íntima comunidade de vida e de amor. Meus irmãos, o ser humano moderno, e isso foi falado já desde manhãzinha na oração com o Ricardo, o ser humano moderno é um ser que vive porta fora. Veja o sucesso desses programas de televisão que mostra a intimidade das pessoas. Não digo só desses programas mais modernos, mas desses programas que de vez em quando aparecem, que tem grande audiência, aonde vai lá um casal brigar, por exemplo, aonde fazem o teste da fidelidade um do outro, aonde vão pedir perdão público um ao outro, aonde vai lavar roupa suja. A intimidade é colocada de uma forma aporcalhada. A santidade da sexualidade, que torna o ser humano, homem e mulher, nessa íntima comunhão, que tem a bênção de todas as bênçãos. Em Betânia nós temos um retiro, inclusive do mês de janeiro já é sobre isso, onde nós com os casais, somente casais casados da Igreja Católica podem participar, porque à luz do sacramento nós descobrimos juntos e aprofundamos a teologia da sexualidade, e a gente tem percebido coisas fabulosas. Deus desejou dar ao casal essa graça, e por isso tanto prazer, tanta alegria, que o Papa Pio XII chegava a afirmar no dia 29 de outubro de 1951, numa quinta-feira, nos discursos que ele fez às parteiras, que o casal que não chega na plenitude do prazer verdadeiro está pecando gravemente. Isso um Papa disse há quase 50 anos atrás. Há 50 anos atrás. Essa maravilha, essa beleza, essa comunhão íntima, aonde o próprio Deus põe a mão. Quando um homem e uma mulher se unem no ato maravilhoso, conjugal, físico, aonde ele pode proclamar: carne da minha carne, ossos dos meus ossos, além do marido e da mulher colocar a mão e o corpo um no outro, Deus coloca ali a sua mão. É algo sagrado, é por isso que dali gera a vida. Cada um de nós aqui nasceu como? Deus nos criou com sua mão, através da união do nosso pai e da nossa mãe, naquele sagrado instante, naquele prazeroso e belíssimo instante em que se uniram. Que coisa fabulosa, que coisa maravilhosa. Como é que Deus é de uma criatividade estrondosa, além de fazer o ser humano participar da sua criação. E por isso mesmo convida o ser humano a um prazer maravilhoso, a uma alegria que toma conta de todo o seu ser, o seu físico, o seu psíquico, o seu espiritual. E aí o que faz o encardido? Vem aporcalhar a sexualidade através da pornografia, do homossexualismo, da prostituição, essas armas que ele tem contra a família. Meu Deus do céu, quantos casais que se dizem católicos, que leva para dentro do seu quarto um aparelho de televisão e um videocassete, aonde precisa se animar para as suas relações íntimas com filmes pornográficos. Tem coisa mais abestalhada do que isso. O ser humano se torna o pior dos animais. Nem o animal que age por instinto precisa desse estímulo exterior. É sinal de que o ser humano, quando se deixa levar pelo pecado, ele se torna pior até mesmo do que os porcos, porque nem os porcos precisam disso. Como é que o demônio consegue entrar lá nessa intimidade? Ora, se a bênção de Deus já está presente na unidade de marido e mulher, a ponto de nós rezamos quando celebramos o sacramento do matrimônio, é a única bênção que não foi estragada nem pelo dilúvio. Se qualquer ser humano, quando se une, já tem a bênção de Deus, quanto mais um ser humano, homem e mulher, que recebeu a graça e o dom do sacramento do matrimônio.
Que tem sacramento significa que é Jesus que está com você. Marido quando se casa, esposa quando se casa, Jesus está no meio desse casamento. O matrimônio cristão é sempre a três. É marido e a mulher e Deus. E é uma unidade, como no sacramento proclama, o que Deus uniu, o ser humano não pode separar. Além disso, um casal cristão que recebe a hóstia consagrada. No retiro nós temos um exercício, logo depois da missa de cura no sábado. Depois da comunhão que o casal põe na boca, eu faço a oração do beijo. Mas eu faço nesse instante exatamente para que os casais percebam a santidade de um beijo. Que não está beijando qualquer um, qualquer uma. Que está beijando uma boca que acabou de ser tomada e tocada pelo corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É sacrário. A família é sagrada. Na sua origem é sagrada. Mas os meios de comunicação querem aporcalhar. Íntima, o ser humano vive porta fora. Aquilo que é íntimo, que é maravilhoso, que precisa ser o mais reservado, não por ser feio, muito pelo contrário. É por ser bonito demais, é por ser maravilhoso demais, que não pode ser aporcalhado, que não pode ser transformado em filme. E aí, meu irmão, minha irmã, do mesmo jeito que ninguém tem o direito de bisbilhotar a sua intimidade, você peca gravemente quando aluga, quando compra uma revista ou um filme que foi bisbilhotar a intimidade, mesmo que seja de uma prostituta, de um prostituto, de um prostituído ou de uma prostituída, porque aquele prostituído e aquela prostituída são também, queiram ou não, imagem e semelhança de Deus, e estão prostituindo algo que não é deles. A família é sagrada. Então vive-se porta fora, perde-se a intimidade. Essa intimidade que quebra a intimidade física pela roupa que se usa, ou melhor, que não usa. Essa intimidade que quebra porque a casa não é mais um lugar íntimo. A casa torna-se um lugar onde a gente vem de vez em quando comer, beber, trocar de roupa, tomar banho e sair. Onde as pessoas não são íntimas, porque quando estão lá dentro não tem diálogo, não tem ternura, não tem carinho. O pecado torna o ser humano pior do que qualquer animal. Observe todos e qualquer um dos animais. Eles estão no campo pastando, eles estão no terreiro ciscando, os cachorrinhos estão brincando, os cabritinhos estão pulando. Aí acontece um barulho estranho, um trovão, ou qualquer um outro barulho, e os animais levam um susto. O que eles fazem? Imediatamente correm para a toca. Os pintinhos correm tudo embaixo da mãe. E a galinha já fica ali de orelha em pé. E se você chegar perto. Lá em casa tinha uma marrequinha pequenininha. Você chegava perto dela. Aí defende. Todos os animais correm para a toca. E o ser humano, na hora do problema, foge. Que triste saber que tantas e tantas vezes acontece um problema com a esposa ou com o esposo, e o último a saber é o marido e a mulher. Uma dívida danada explodiu. Agora que a mulher ficou sabendo, o problema já vem há anos. O filho descobriu que está usando droga. Já vem há anos fazendo isso, e a família não sabe. Porque talvez quando lá na escola telefonaram e falaram, a mãe, meu filho não. Eu conheço meu filho, eu vejo ele toda noite, de manhã também eu já vejo ele. Conheço meu filho, já vi ele umas 10 vezes essa semana. O ser humano vive porta afora. O ser humano perdeu a intimidade, por isso que não tem relacionamentos íntimos, por isso que é um ser humano pobre, um ser humano ferido, um ser humano machucado, um ser humano que não tem relações íntimas e profundas, por isso tem que ter relações físicas, relações sexuais, relações pornográficas, relações homossexuais, relações com animais, relações pior do que os animais.
porque perdeu a vocação de ser uma íntima, de intimidade, de soltar os nós, de se abrir. Família tem que ser o lugar onde todo mundo é acolhido, aonde você pode ser você mesmo. Meu irmão, minha irmã, não há sucesso no mundo que justifique a derrota de uma família. Não há nenhum sucesso que o ser humano possa fazer que preencha o estrago de uma família estragada. Ela tem que ser íntima, íntima comunhão, íntima comunidade. Infelizmente, eu já falei em muitos lugares desse Brasil afora, nossas comunidades viraram-se comodidade. A diferença é pouca entre comunidade e comodidade. Troca 2 letrinhas. Mas enquanto na comunidade o centro é o outro, enquanto na comunidade Jesus está no centro e por causa de Jesus nós vivemos, e por causa de Jesus nós amamos, na comodidade o centro sou eu. A família é uma comodidade onde cada filho tem o seu cômodo e ninguém pode incomodá-lo. Cada um se acomoda. Então é comunidade? Não, é comodidade, onde ninguém mexe com ninguém, ninguém fala o defeito de ninguém, mas também ninguém fala o elogio de ninguém. Vivemos porta fora. Não somos íntimos, não somos comunidade, por isso não somos lugar da vida. É para ser íntima, comunidade de vida. Família é o lugar da vida porque nasce a vida, mas da vida porque ela tem que ser geradora de vida. Uma vida que tem que ser protegida porque a família é sagrada. E não sendo comunidade de vida gera morte. Morte pela falta de diálogo, morte pela mentira, morte pela fofoca, morte porque um não protege o outro, morte porque não deixa mais espaço para o outro se abrir, o outro ser ele mesmo, morte dos talentos. A família tem que ser o lugar dos talentos, onde a pessoa deixa vir à tona, fala, brinca, onde a pessoa é ela mesma. Família é o único lugar do mundo que a gente deve chegar e tirar as máscaras todas. Na família a gente tem que tirar as máscaras, a gente precisa tirar as máscaras. O ser humano não aguenta viver o tempo todo porta fora, porque a gente tem que viver porta fora para atender o outro, para isso, para aquilo. Quando a gente fala, padre, meu marido, padre, ele tem 2 caras. Quando ele está lá na rua, no escritório, na igreja, ele está rindo para todo mundo. Ele chega lá em casa, padre, meu Deus do céu, é o jeito dele dizer eu te amo. Mas que jeito mais besta é esse? Mas é o único lugar onde ele pode ser ele mesmo. É o único lugar que ele não precisa ser fingido. E se ele pudesse ser assim dentro da sua casa para valer, em poucas vezes que ele for acolhido assim, ele vai transformar-se. E graças a Deus uma coisa bonita, quanto mais a pessoa treinar a viver sem máscara dentro de casa, mais ela vai viver sem máscara fora de casa. É preciso treinar dentro de casa. É de pequeno que se entorta ou desentorta o pepino, porque depois de grande ele quebra. A família é para ser uma íntima comunidade de vida e amor. Vocês que casaram-se na igreja, o padre Jonas perguntou quanto tempo faz que você casou. Tem gente fazendo aniversário hoje. Você lembra qual foi a última coisa que o padre disse no dia que você casou? Para todos os casais que casaram na igreja católica foi falada a mesma frase, só que a maior parte não lembra. O padre na sua bênção dizia: sejam no mundo um sinal do amor de Deus. Essa é a marca do matrimônio, ser para o mundo um sinal do amor de Deus. O que mais falta no mundo? Amor de quem? E por que falta amor de Deus? Porque faltam sinais. Não é triste isso? Essa vocação que nós começávamos a refletir hoje de manhã com o padre Jonas, essa vocação linda ao matrimônio, nós temos que ter a coragem de dizer. E vocês me conhecem, sabem que eu digo mesmo. Muita gente não gosta, manda até carta para o meu superior dizendo que eu estou falando mentira na televisão. Para alguns pode ser mentira mesmo.
que talvez seja melhor que fosse mentira, do que a gente se expor, dar a cara da gente a tapa. Minha cara está aqui, ó, pode ver. Não tem falsidade. Tanto que faz muito tempo que eu não uso maquiagem nem na tenda. Senão, senhora, porque uma vez cheguei num lugar aí, quando uma menina chegou para mim, a mãe dela levou ela, né? Lá no Nordeste. A mãe levou a menininha. Eu falei, Léo, ela olhava assim. Aí você não queria chegar perto do Padre Léo? Ela. Fala pra ela que é o senhor. É eu. Falei, na televisão é mais bonito. Chamou eu de feia. Falei, eu não uso mais maquiagem, nem pra fazer a tenda. Agora a minha cara do jeito que tá lá mesmo, né? Então eu tenho que de vez em quando tirar o suor aí, paciência. Mas para poder dizer o seguinte, nós padres temos muitas falhas. E tem muitos padres que ficam bravos comigo quando eu digo isso. Isso que o padre Fábio de Mello falou hoje aqui, essa incoerência da nossa igreja, tem que ser falada, tem que ser cobrada. Mas, vou aplaudir. Mas, se no mundo está faltando sinais do amor de Deus, aí a culpa não é dos padres. Aí é dos 900 e poucos mil, agora baixaram bastante esse número, casais que todos os anos recebem o sacramento do matrimônio, mas recebe do mesmo jeito como se estivesse recebendo um diploma que não vale nada. Porque larga o sacramento na igreja, porque faz um sacramento falso. A maior parte do sacramento do matrimônio é falso, a começar pela roupa. Alugam uma roupa, tem noiva mesmo que eu tenho dó. Eu não sei como é que ela anda com aquela armadura, vem aquele negócio. Parece propaganda de fábrica de guarda-chuva, que aquilo. Tem muita roupa aqui e aqui às vezes falta. Não, tem noiva que vem com aqueles negócios pra fora. O noivo de terno alugado e às vezes tá lá cheirando cachaça. Fizeram despedida de solteiro na zona. Mentira minha? E nós temos que dar sacramento? Os padrinhos estão ali, padrinho que não é casado na igreja, gente que está lá só para fazer bonito na entrada, aí atrasa 45 minutos. Se for o Padre Léo, não atrasa. Porque se atrasar, eu não estarei lá. Não. Isso não tenha dúvida. Eu não atraso. Então começa lá, 40 minutos, tem que ficar esperando lá. Um dia eu fui fazer um casamento em São João, minha terra agora. A noiva demorou uma meia hora, eu já fiquei doido. Já tinha mudado o sermão. Aí quando foi para a entrada, puseram uma música, começou a entrar padrinha. Foi entrando padrinha, e entrar, as flores que elas têm. Os fotógrafos e os filmadores vêm na frente de toda a gente. Eles sobem no altar e falam, dá licença, para filmar. É assim. Tá, entrou, tinha uns 50 fotógrafos. Depois abriu e entrou a noiva. Ao invés da marcha nupcial, puseram a música do Ghost. Eu peguei o microfone antes do nome do Pai e falei, olha meus queridos, vocês estão começando muito mal a vida de vocês. Foi um silêncio dentro da igreja. Queriam bater na minha cara. Parente deles que escreveram depois para um padre meu superior descendo a linha em mim lá, dizendo que eu falo mentira, que eu falo de amor, mas não pratico amor. Aquele amor não pratico mesmo não. Falei, vocês estão começando muito mal. Primeiro, o tanto que atrasaram. Segundo, isso aí é música de um filme. Um filme que inclusive é de um rapaz que nunca teve coragem de assumir a moça que ele dizia que amava. E olha que ela era a Demi Moore, uma mulher linda de morrer.
não teve coragem de assumi-la. E aí ele morreu, precisou se reencarnar numa coitada de uma mãe de santo lá, destrambeiada, para vir abraçar ela e falar que amava. Isso é amor? Se vocês querem continuar o matrimônio de vocês assim, vocês vão para o mesmo buraco daquele rapaz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi assim. Eles devem ter a fita lá. Na matriz de São João Batista, minha cidade, porque agora eu sou cidadão batistense, ganhei o título lá. Eu sou só do Biguá, não. Então é um absurdo. Ah, mas padre, o senhor não podia ter feito. Eu não podia. Eu tenho que calar minha boca diante de contaminação espírita, de pouca vergonha, de mentira, de hipocrisia. Eu tenho que calar porque eu sou padre. Aqui, ó. Não. Está errado? Não atireis as coisas sagradas aos porcos. E a família acabou. Olha, gente, se Deus manda um anjo falar para José: proteja a sua família, salva a sua família, Herodes está querendo matar. Deus está dizendo hoje para você, pai, para você, mãe: salva a sua família. E que coisa linda, 4 vezes, se prestaram bem atenção no Evangelho, 4 vezes aparece a expressão: o menino e sua mãe. 4 vezes. Se Deus juntou tanto o menino e sua mãe, quem somos nós para separar esse menino da mãe? Foi Deus que uniu. E se contar o versículo 11, que vem um pouquinho antes, são 5 vezes aparece a expressão o menino e sua mãe. Na primeira vez que aparece, que não foi lida, o versículo 11 diz: o menino e Maria, sua mãe. Nós não podemos separar o menino e a mãe. E eu digo a você, eu tenho 40 anos, eu sou um menino ainda. Você tem 50, 60, 70, você é um menino. E se a sua mãe ou seu pai já morreu, você continua um menino, porque a mãe e o pai lá de cima não morrem nunca. Essa mãe continua a eternidade inteira cuidando de cada um de nós. Deus está mandando anjos. Esse Deus que apareceu para José e disse: pega o menino e a mãe e foge. Acham a saída, sai desse lugar. Ah, mas a gente, padre, o senhor sabe como é que é, a vida é assim mesmo, a gente tem que trabalhar, então fica difícil, os problemas que a gente está tendo agora. Mas fazer o quê? Muda. Ah, não dá, a gente nasceu aqui, a gente foi criado aqui, né? Levei tantos anos para comprar minha casinha. José também. Mas o que era mais importante, a casinha? Ora, e José já sabia muito bem, se o Filho de Deus nasceu num coxo, ele que era carpinteiro. É uma coisa interessante. Deus é espetacular. Eu sou apaixonado em Deus, é por isso. Ele escolhe o pai para o filho. Escolheu o carpinteiro, o melhor carpinteiro. Vocês imaginaram até hoje que jeito não deve ter sido o berço que José fez para Jesus? Ele era carpinteiro. Aí ele sabe que a missão dele é ser pai do Filho de Deus. Ele sabe. Não sabia? Sabia. Que jeito será que foi esse berço? Qualquer um? Com qualquer madeira? Mas ele não pôde levar o berço quando foi no recenseamento, porque ele também não sabia quando que ia nascer. Ele não tinha Unimed. Não dava para fazer o exame de ultrassom. Não sabia. Ele não levou o berço. Nossa Senhora levou um enxoval. Que jeito, era uma viagem rápida em cima de um burrinho. O enxoval que Nossa Senhora fez ficou. O berço que São José fez ficou. Então São José já estava acostumado. Ele como homem justo de Deus que era, já tinha deixado o seu sonho de formar uma família humana, porque ele tinha sonho de formar uma família humana.
O homem santo que era. Imagina se eu namorasse Nossa Senhora. Eu ia sonhar ter a família mais linda do mundo, não é assim? Ele namorava Nossa Senhora, ele sabia a mulher que ela era. Ele sonhou formar uma família. Mas quando percebeu que não era só ele que estava de olho em Nossa Senhora, quando ele descobriu que aquele que está lá em cima estava de olho, de corpo inteiro, de coração e de espírito, ele falou: não tem jeito não, com esse não dá de ser rival, eu tenho que me unir a ele. Já tinha renunciado o sonho de formar uma família humana, já tinha renunciado o berço. E que berço? O enxoval. Bem, agora vem uma ordem: pega o menino e a mãe e foge. O que é fugir? É às pressas, é não avisar ninguém. Ele não foi na casa das tias, olha, não deu para passar e-mail, para telefonar, nada. Fugia. Ninguém podia saber. Aí ele esperou amanhecer e foi. Oh, José, esse homem é fabuloso. Eu também sou fã de São José. José levantou-se de noite com o menino e a mãe. Levanta-te, José. José levantou-se de noite. Se você precisar levantar-se de noite para salvar a sua família, levante-se e salve, porque a família é sagrada. Não tenha medo. Larga o berço, larga o enxoval, larga a casa. Está até hoje lá em Nazaré a carpintaria. Ele com certeza tinha essa carpintaria antes de casar. Cadê a carpintaria? Largou tudo, a empresa dele, tudo. E foi para o que significava o Egito para o povo de Deus. Padre Fábio nos falou de forma tão linda hoje à tarde. É a escravidão. Egito é o nome próprio de cidade, de lugar mais citado em toda a Bíblia. Nenhum outro lugar é citado tantas vezes na Bíblia como o Egito. Porque o Egito é sempre o lugar da escravidão, o lugar da morte, o lugar da tristeza. Ora, qual é a imagem? Imagina hoje, se você tivesse que pegar sua família às pressas para o Afeganistão, que é um país perto do Egito, pobre. A situação não é muito diferente, mas ainda é muito pior, porque nós não somos da América do Norte. Nosso país não está em guerra com o Afeganistão, graças a Deus. A ordem que Deus deu a José era de ir para o pior lugar da face da terra, o Egito. O Egito onde tudo era grande, tudo era misterioso, das pirâmides que eu vi esse ano e realmente impressiona, dos faraós, da escravidão, a história do povo. José sabia de cor e decorada a história do Egito. Por que ele chamava-se José? Por que ele recebeu esse nome? Era homenagem a quem? Ao José do Egito. Ele sabia a história, porque é a mesma coisa, dá o nome de um jogador de futebol para o menino, ele vai ficar sabendo depois. O papai pôs nome porque tinha um jogador que era muito bom. Aí o menino vai estudar o jogador, vai ler. José também. Por que ele recebeu esse nome? Em homenagem a um patriarca, aquele filho de Israel que foi vendido para o Egito. E ele que sempre contou a história de José do Egito para os seus amigos, e ouviu essa história quantas e quantas vezes, porque até hoje nós ouvimos essa história. Naquela noite, que nós não sabemos bem a data, mas era uma noite logo depois do nascimento de Jesus, o menino ainda muito fraco. Talvez Nossa Senhora não tivesse nem terminado o resguardo ainda, nós não sabemos, ou estivesse muito próximo de terminar, ou pouco depois da purificação, nós não sabemos. José recebeu uma bomba. Pega o menino e a mãe. Não é só o menino, é a família que tem que ser salva. Olha o preço que José teve que pagar, meus irmãos. Ir para o Egito, não. Senhor, qualquer lugar, menos lá. É para lá que você vai. E ele teve que ir para o Egito. Foram quantos dias de viagem?
perigosa, atravessando. Hoje é difícil fazer essa viagem. Eu fiz essa viagem em maio desse ano. Atravessar o deserto de ônibus é difícil. Imagine num lombo de um burrinho. E ele foi para o Cairo. Lá hoje tem a igreja de São Sérgio, onde tem a gruta, inclusive está inundada, recentemente inundada, suja. Lá onde ele ficou com a Sagrada Família. Estivemos lá, Eliano, Sérgio, meus queridos aqui. Ele atravessou, porque ele tinha que salvar o menino e a mãe. Levanta-te! José levantou-se. Aí José foi para o Egito, se estabeleceu no Egito, conseguiu, quem sabe, o seu emprego de carpinteiro, estava conseguindo sustentar Nossa Senhora, achou aquela gruta onde está a igreja de São Sérgio hoje, e ali ele recomeçou a vida. Um ano e meio, estava começando a estabilizar-se. Jesus já estava andando. Você já percebeu que Jesus aprendeu a andar no Egito? Aonde nossos pais antepassados foram escravos. Jesus pisou. Quando eu fui no Egito esse ano, nós fomos, eu ficava imaginando, quem sabe aqui o menino Jesus andou, quem sabe aqui ele caiu, os primeiros escorregões dele, as primeiras feridas do cotovelo, do joelho, foi ali no Egito, o país da escravidão. Aquele que vai ser o novo Moisés, que vai libertar o povo, aquele que vai levar o povo para a verdadeira travessia da Páscoa definitiva, ele vai também fazer a experiência humana da escravidão e do sofrimento vivendo no Egito. Quando Jesus aprendeu a falar, ele com certeza falava o idioma do país dele e também entendia muitas palavras do Egito, porque ele teve amiguinhos egípcios. Quem sabe algum descendente de Moisés que ficou por lá, nós não sabemos. Quando estava estabilizando, o menino já estava andando, Nossa Senhora já tinha se adaptado, José já estava fazendo umas caminhas, umas cadeirinhas, já estava vendendo. O anjo aparece de novo. O anjo intervém, significa a família é sagrada, não só no início da vida, não só, pai, não é para você se preocupar com o filho só quando ele é criança de colo, que ele não sabe fazer nada, não, enquanto ele tiver perigo, você tem que estar cuidando dele. A família é sagrada, a Sagrada Família nos ensina, e Deus mais uma vez vai aparecer para José e dizer: José, levanta-te. Esse levanta-te que tantas e tantas vezes rezamos e cantamos aqui nesse rincão, inclusive hoje. Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e volta para a terra de Israel. Ele levantou-se, é imediato, com o menino e a mãe, e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que o Arquilau reinava na Judéia no lugar de Herodes, teve medo de ir para lá. Gente, São José, o pai de Jesus, teve medo de ir para lá, porque ele sabia que diante das ameaças da família, ninguém é valente, ninguém é forte o suficiente. É melhor a covardia de não enfrentar o perigo do que pagar o preço por um heroísmo absurdo, abestalhado, de fazer a sua família se condenar eternamente nessa e na outra vida. José não voltou para o lugar mais fácil. Bem, 2 anos no Egito, agora volta, retoma a sua carpintaria, volta para a sua vida. Não pôde voltar e teve que ir para Nazaré, e lá ele fez uma nova carpintaria. Essa a gente ainda vê uns pedaços lá na igreja de São José. E ele teve que recomeçar de novo. Era tempo de crise, era tempo difíceis, um reinado difícil, o assassinato daquelas crianças, coisas injustas tinham acontecido. O mundo estava vivendo uma guerra pior do que hoje, porque hoje tem 15 guerras no mundo, mas o mundo é grande, é espalhado. Naquela época era tudo concentrado ali. Mas José vai, e José retoma, e agora então ele vai para a região da sua esposa, e lá ele se estabelece em Nazaré, e ele vai fazer de novo a carpintaria. E Jesus teve que aprender e fazer novos amiguinhos e começar uma nova vida, porque a família é sagrada. Nenhum esforço é demais quando se trata de salvar a sua família. Essa é a grande vocação de pai e de mãe. Tem que fazer tudo.
Se a família tem que ser essa íntima comunidade de vida e de amor, essa escola autêntica de evangelho, ou como o Papa diz quase no final da mensagem, a família precisa ser a igreja doméstica. Que tipo de igreja eu quero que seja a minha família? Se a família tem que ser igreja, tem que ser uma igreja renovada, tem que ser uma igreja para valer, tem que ser uma igreja que me levanta, e não uma igreja morta, e não uma igreja que está, quem sabe, fisicamente imponente. Há uns 6, 7 anos atrás eu estava em Lisboa, e numa quarta-feira eu fui participar da missa na Catedral de Lisboa, belíssima catedral. E entrei na catedral, final da tarde de quarta-feira, quando começou a missa. Não sei se era um bispo, o que era que estava presidindo a missa. E eu lá no meio do povo, quer dizer, no meio dos bancos. Porque tinha tanta gente dentro daquela catedral, que eu contei, eu e mais 8. 9 pessoas, fora o senhor bispo presidindo e os coroinhas. Outra vez eu estava na Alemanha, na Catedral de Colônia, a igreja que mais me impressionou no mundo. Levou 640 anos para ser construída. 640 anos para ser construída. 3 padres presidiam a missa. Eu estava no meio do povo. Marcado no relógio, 19 minutos. A missa. Tá certo que alemão já economiza uma porção de coisa quando ele fala, né? 19 minutos. É essa igreja que eu quero para minha família? Uma igreja material linda. Porque aqui nessa igreja foi isso. Essa igreja. Hoje tem igrejas na Espanha, na França, em tantos países da Europa que você paga ingresso para entrar, porque é ponto turístico. Igreja morta, bela, de material. Mas não é isso que estão fazendo com a família. A família está se preocupando em ter tudo do bom e do melhor, belas casas. Hoje em dia as casas são uma maravilha. Meu Deus, quanto luxo, quanto conforto. Lembrar nós da nossa casinha lá na Barra, 2 cômodos para dormir, sala, cozinha, um guarda-roupa, cabia a roupa de todo mundo, ainda sobrava espaço para travesseiro, cobertor e para a gente brincar lá dentro. Tudo uma maravilha. Hoje aquela chiqueza, as casas, tudo caro, tudo isso, tudo aquilo. E não tem Deus, não tem abraço, não reza. Que igreja eu quero que seja a minha família? Se o Papa está pedindo para a gente retomar essa vocação, família, igreja doméstica, eu quero uma igreja viva, eu quero uma igreja restaurada, eu quero uma igreja que seja a imagem daquela igreja que jorrou do coração rasgado do Cristo na cruz, uma igreja que cura, uma igreja que restaura, uma igreja que transforma. Quando a pessoa está para baixo, ela chega naquela igreja e ela se levanta, porque é uma igreja que experiencia Jesus Cristo vivo. Nós temos aqui uma igreja exemplo dessa. Eu quero a minha família uma igreja viva. Ou ela é uma igreja viva, ela não é sagrada. Tinha uma cidadezinha que o povo não ia mais na igreja. E quando falava de igreja, o povo dizia, a igreja aqui está morta. A igreja aqui morreu. O padre foi escutando aquilo, ninguém participava da missa. Um belo dia ele mandou anunciar na rádio, no jornal: domingo, 3 horas da tarde, missa de corpo presente, o enterro da igreja. Lotou de gente para ir. Quem que não queria ver? Chegou lá os guardas na porta, só pode entrar em fila 2 a 2. Lá na frente o padre em pé, os coroinhas, tudo de roxo, o caixão, as velas, a cruz aqui atrás, tudo certinho. E vinha, a corda vinha de 2 a 2. Chegava lá, olhava, e no fundo do caixão o padre mandou botar um espelho. Cada um que veio ver a igreja, infelizmente,
O encardido é tão terrível que ele está tentando matar a igreja. E ele consegue em muitos lugares transformar a igreja numa igreja morta, numa igreja fria, numa igreja que se mantém vendendo cerveja nas quermesses, porque o dízimo dos católicos é uma vergonha. É muito fácil eu criticar o padre. O padre da minha paróquia, ele vende cerveja. Lá na nossa comunidade eles fazem quermesse e nós somos contra. Deixa eu ver o dízimo seu. Se você é contra, comece a testemunhar com o dízimo. Entra de cabeça na igreja da sua comunidade. É fácil falar. Qual é mais fácil que tem? Até papagaio bem treinado fala. Como é que está o seu dízimo? Os meios de comunicação mataram a igreja, ou estão tentando matar a igreja. Por isso, reproduzem igreja em tudo quanto é canto. Igrejas falsas, igrejas mentirosas, verdadeiras seitas, coisas absurdas, com heresias em cima de heresias, mas tem a proteção política, porque isso dá voto, e principalmente porque nós católicos vivemos nossa fé de modo muito fajuto, porque se a gente vivesse para valer, podia espalhar 300 mil igrejas em volta, que elas iam morrer devagarinho, devagarinho, porque a igreja verdadeira vai crescendo, crescendo na força do evangelho. Acreditamos ou não nisso? Os meios de comunicação vão criando igrejas dentro de casa. A pessoa não vai mais à missa, tem as missas pela televisão, tem os encontros que a pessoa vai e participa de vez em quando, tem a novela, tem um bom filme naquela hora, mata a igreja, faz propaganda negativa de padre. Vocês acham que alguma dessas novelas aí ia botar um dia, pensa bem, numa novela, um padre estilo assim, padre Fernando, padre Fábio, dois gatão assim, hein? Dois padres lá na novela, bonitos, másculos, homens cheios da alegria de ser homem e de ser de Deus, e que tenha coragem de pregar a castidade, a pureza. Vocês acham que eles iam colocar? Eles colocam lá um padre cheio de vício, um padre abobado, um padre que come feito um condenado, que bebe feito um condenado, um padre destemperado, ou que não vive a castidade, não é assim? Eles vão matando, é assim mesmo. Eles conseguem matar a igreja lá fora, e aí eles vão lá para dentro da sua casa. Como a família é a igreja doméstica, eles começam a matar a família, e vão, mata o diálogo, mata o amor. Qual é o assunto da família? Gente, eu sou capaz de afirmar o tanto de família que nos últimos dias se reuniu para conversar sobre esses programas de audiência na televisão, e quantas se reuniram para fazer a novena do Natal, verdadeiramente, para falar de Jesus. E às vezes que faz a novena do Natal é assim: a mãe vai, na outra é o pai que vai, na outra vai o irmão, na outra vai a irmã que é doente, o outro que é desempregado, porque os horários são os piores possíveis. Mata a igreja doméstica. Que tipo de igreja é a sua família? Se não é uma igreja onde vive essa palavra, tem três coisas fundamentais do evangelho de hoje que a Sagrada Família ensina para que a nossa família assuma a sua vocação, que é família sagrada. Primeiro, obediência à palavra de Deus. O critério para toda e qualquer atividade em nossa família tem que ser obediência à palavra de Deus. Padre, o senhor acha certo eu fazer isso? O senhor acha certo eu deixar fazer aquilo? Qual é o critério da palavra de Deus? Como José, você pai, você mãe tem que ter a coragem de levantar de noite, de fugir se for preciso, de largar tudo, de largar o seu apartamento, a sua casa, tudo. E eu estou falando isso de cadeira própria. Eu tenho 86 filhos na minha casa e vivemos única e exclusivamente da providência de Deus. E Deus não deixa faltar nada para nós. Nada. Ou a gente vive a fé, ou a gente fica falando lorota. Então, a primeira coisa que a Sagrada Família ensina, porque a sua família é sagrada: obediência à palavra de Deus. Eu quero obedecer. Custe o que custar, eu vou obedecer. Segunda coisa que a Sagrada Família ensina, porque a nossa família é sagrada:
as decisões para salvar uma família não têm preço. É na hora. 2 vezes fala, levantou-se. Levanta, José. Levantou-se imediatamente. Ele não pensou, ele não saiu, ele não, será que é isso que Deus quer? Ele não foi abrir a Bíblia lá no primeiro livro, no segundo, no terceiro, e foi até achar um texto que dissesse o contrário. Ele levantou, ele foi. Por quê? Porque a família é sagrada e precisa se defender. Tem que ser naquela hora. Faça o possível e o impossível. Não deixa o encardido governar a sua família. Terceira coisa, ou a família é unida ou não é sagrada. Por isso, pega o menino e a mãe. 4 vezes. O menino e a mãe. José, o menino e a mãe. Ou a sua família torna-se de fato sagrada pela unidade, pai, mãe e filhos. Depois leiam com calma a primeira leitura. Olha, a primeira leitura dá uma pregação, o Evangelho dá outra, o Salmo dá outra e Colossenses dá... Bom, Colossenses dá umas 15 pregações. Então eu resolvi ficar só no Evangelho hoje. Quem sabe amanhã a gente retoma. Mas pega depois aquilo que foi colocado na primeira leitura. Pega aquilo que está escrito em Colossenses. Se a sua família quer se transformar cada dia numa íntima comunidade de vida e de amor, numa autêntica escola do Evangelho, numa igreja doméstica, então reine em vossos corações a paz de Cristo. Que coisa linda. Retomem Colossenses. Quer ser uma família sagrada? Eu vou terminar com Colossenses, porque é belo demais. Quer ser uma família sagrada de fato? Aqui tem todos os fundamentos. Eu não vou poder explicar porque não dá tempo. Todos os fundamentos, mas está muito claro o texto. Só o texto já é uma pregação. Portanto, como eleitos de Deus, o que o Padre Jonas falou hoje de manhã, santos e amados, Padre Léo, Padre Fábio, retomamos nessa mesma perspectiva. Vestivos, olha os verbos, vestivos com sentimentos, quer dizer, vestir por dentro, de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportai-vos uns aos outros. Não está falando que a sagrada família que tem que ser a sua é uma família onde não tem problema. Não, está aqui, paciência. Mansidão é quando as coisas não vão bem. Suportai-vos uns aos outros. Quantas e quantas vezes amar é suportar. Eu não suporto fulano. Se você tem Jesus, você suporta. Suportai-vos uns aos outros. E se tiver motivo de queixas contra o outro, isso eu vou falar amanhã de manhã, perdoai-vos mutuamente. Mutuamente, pai perdoa o filho, filho perdoa o pai. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Isso é para a gente se vestir. Vestivos com tudo isso. Mas acontece que a nossa família é fraca, nós somos humanos. Então, versículo 14, sobretudo. O que é sobretudo? Aquele palitozão que você põe por cima, né? O sobretudo, está aqui. Sobretudo, revestivos. Vestivos de tudo isso. Não conseguiu? Então, sobretudo, revestivos. Coloca outra veste por cima. Por cima de tudo isso, há uma outra veste que a família, que é sagrada, precisa colocar. Revestivos do amor, que une a todos na perfeição. Vestivos com sentimentos de bondade, de perdão, de suportar um ao outro. Sobretudo, revestivos. É a veste que vem, dá a impressão que essa veste vem em cima de todos. Dá a impressão que vestivos é cada um, mas que revestivos é, sobretudo, revestivos do amor, que une a todos. Não dá essa impressão no texto? Essa tradução aqui da CNBB está maravilhosa. Reine em vossos corações a paz de Cristo. Eu tenho uma pregação, está gravada aí na Canção Nova, no acampamento. O que tem que reinar em nossa vida, o que tem que vencer é a paz, o triunfo da paz. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, na tradução da Bíblia Ave Maria. Reine em vossos corações a paz de Cristo. Sejam semeadores da paz na família, para a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Cada um tem que se vestir.
e todos precisam se revestir. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda sabedoria, instruí-vos, família é sagrada, aconselhai-vos uns aos outros, movidos pela graça, cantai a Deus em vossos corações com salmos, hinos e cânticos inspirados. A família da igreja doméstica, a família tem que ser uma igreja renovada, que canta, que louva, e tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja sempre em nome do Senhor Jesus, por Ele dando graças a Deus Pai. E São Paulo aplica isso na festa de hoje de modo tão profundo para nós, com os versículos que encerram: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém ao Senhor, não como convém ao marido. Está bem claro aqui: sede submissas como convém ao Senhor, não como convém. Lembra de tudo que o Padre Jonas falou, e se você não lembra, compra a fita que deve estar pronta e escuta muitas e muitas vezes. Como convém ao Senhor, e não como convém e principalmente a determinados maridos. Maridos, amai as vossas esposas e não sejais ásperas com elas. E aqui não diz que é como convém ao Senhor, portanto você não tem alternativa, tem que amar para valer mesmo. Está aqui, muda a Bíblia. Filhos, molecada aí, obedecei em tudo vossos pais. Jesus crescia em idade, sabedoria e graça e era obediente ao pai e à mãe. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isto agrada ao Senhor. Ah, meu pai não deixou eu ir. Obedeça. Meu pai falou que não. Obedeça. Obedecer em tudo. Agora, para obedecer preciso ouvir. Obedecer vem do latim ab audire, que é ouvir, escutar. Pais, agora é os senhores e as senhoras, não irriteis vossos filhos, principalmente com apelidos, contando os erros deles. Quando chega a tia, fala: e esse aí, meu Deus do céu. Não irriteis vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Nós temos essa noite, final dessa tarde, início dessa noite, uma trilha a seguir. Felizes, lembra o Salmo, aqueles que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás tranquilo e feliz. Tua esposa qual vinha fecunda, seus filhos serão rebentos de oliveira. Sua casa é sagrada, porque o Salmo diz: aí o Senhor quis dar a sua bênção. Pai, mãe, abençoe quem está do seu lado. Faz o sinal da cruz quem está do seu lado. Eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo, meu irmão. A sua família é sagrada. Nós pertencemos a uma grande família sagrada, a família do povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!